Desde 1945, com a queda de Berlim e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida entre dois blocos, dois poderes opositores que tiraram dos europeus aquilo que lhes era mais precioso e definia seu espírito, a liberdade. Foram-lhes impostas doutrinas forçadamente, o direito de desenvolvimento próprio ou livre-arbítrio revogados. Qualquer oposição ou declaração de insatisfação era automaticamente taxada de negativa e, em vários casos, castigada com a morte, trabalho forçado ou prisão. A OTAN e a União Europeia foram criadas a partir da deturpação dos planos alemães para depois da Segunda Guerra, centralizados na ideia de democracia e a opressora falsa liberdade. Em contraparte, tínhamos o Pacto de Varsóvia e a atual BRICS. Orbitava fanaticamente em volta da ideia de igualdade social e o controle das mais baixas classes, que acaba sendo algo antinatural para o entendimento de um verdadeiro europeu. Com o fim da Guerra Fria e a queda do bloco soviético e da União Soviética, logo em seguida vários países antes oprimidos agora estavam livres e recuperaram seu espírito. Porém, a ingenuidade e o pensamento de que o maior crítico de que o que eles tinham era o certo, os fez entrarem no círculo amaldiçoado que representa a democracia e os levou diretamente para a armadilha que é a influência americana. A Alemanha Oriental se unificou com a parte ocidental, pensando que finalmente seria livre, porém substituiu um mestre por outro. A Alemanha atualmente, como em 1945, é um estado sob ocupação, sem um governo legítimo ou constituição, com contingentes militares estrangeiros constantemente estacionados em bases francesas, inglesas e americanas, dentro do próprio território. Porém, não é bom se deixar enganar. França sim teve um papel nisso tudo, porém só porque já estava nas garras do lobo. A prova disso, por exemplo, foi a mais recente eleição que reelegeu o Macron e causou a maior instabilidade política e civil na França desde a Revolução Francesa de 1789. A Europa está sofrendo um genocídio, não somente racial, mas também cultural. Instituições estrangeiras criam fundações que financiam estudos etnológicos, falsificam a história e financiam partidos e, em alguns casos, até os criam, para que assim possam garantir o controle sobre os países da Europa. A Europa é um campo de batalha, o centro do mundo, a terra prometida. Quem tiver a Europa tem um mundo, porém se a Europa despertar e tentar se libertar, como foi na Segunda Guerra Mundial, ela irá controlar mais uma vez o globo terrestre. Porém os Estados Unidos e outras potências, como a Rússia e China, lutam também pela influência sobre a Europa, mas estão também prontos para destruir essa terra abençoada, para impedir que ela desperte mais uma vez e tenha a mesma glória que outrora. A Europa hoje em dia não passa de um fantoche, sendo manipulado pelas ideias e ideais malignos que são representados no socialismo, liberalismo, globalismo, anarquismo e comunismo. A ascensão da BRICS representa um perigo igualmente prejudicial no cenário moral e cultural na Europa, tão repugnante quanto os atos que o bloco americano cometeu na Europa ao longo de mais de 70 anos. Porém, em um suposto cenário de um governo composto por um certo grupo etno-religioso que controla secretamente o mundo, pode-se interpretar que depois da revolta europeia no meado do século XX, foi feita a tentativa de dividir a Europa no conceito de dividir para conquistar. Porém, o sistema econômico falho de um causou a ascensão do outro como o maior poder global. Porém, com o iminente despertar e uma nova revolta europeia, esse poder global está entrando em decadência e o governo escondido entre as sombras sente a necessidade de transferir a posse da Europa para um bloco e para um novo poder global, para assim garantir pelo menos mais um século de controle sobre o único povo com a capacidade de o combater. O ideal da Europa seria a liberdade, o direito de escolher o próprio caminho, se baseando no espírito e não em propaganda ou influência externa. Estados unipartidários que pensam e priorizam seus cidadãos e próprio povo, que defendem a terra e pensam em Deus, que acreditam na importância da família. É o dever de cada europeu defender sua cultura e história, mas é dever de qualquer pessoa com ancestralidade europeia proteger esta terra sagrada que foi o lar de seus antepassados e onde surgiram as ideias que inspiraram as pessoas e os impérios que moldaram o mundo. Somente a Europa, sozinha, poderá se libertar. Isso se Deus quiser.